Nós vamos falar agora sobre metas e atividades interativas para o desenvolvimento de habilidades no TEA. Eu acredito que vocês vão ficar encantados com mais esse momento. Pronto. Bom, é para falar sobre esse tema, né? Eu sei que já está tarde, a gente já está avançando, mas a sensação, não sei para vocês, a sensação para mim é que cada palestra eu queria que fosse um dia inteiro, para que cada um continuasse falando, né? É como eu falo, falar de autismo, escutar sobre isso é apaixonante e a gente sempre quer mais. Mas, enfim, cenas do próximo capítulo, a gente está pegando as sugestões de vocês e depois a gente, né, faz um convitezinho aos palestrantes para fazer algumas lives, dar os contatos deles, enfim. Tenho certeza que não vai parar por aqui, né? E é com muita alegria, né, que a gente traz aqui o Lincoln Macedo, né? Ele é graduado em Educação Física, especialista em Educação e Reeducação Psicomotora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e trabalha há mais de 14 anos com crianças, adolescentes e adultos com autismo. Então, para fechar o nosso simpósio, nós trazemos, e muito gratas pelo aceitar o convite, por compreender o nosso atraso, né, de um dia inteiro de muito conhecimento, de muita informação. Muito obrigada, Lincoln. A palavra é com você. Boa noite. Muito obrigado pelas palavras aí, pelo convite. E evento é sempre assim, principalmente com muitas pessoas qualificadas, muita qualidade de informação. A gente sempre tem algo a mais para dizer, e os imprevistos vão acontecendo. Mas eu tenho certeza que foi um evento muito rico, que está sendo, né? E espero poder contribuir de alguma forma. Bom, fico muito grato com o convite de vocês. A gente já está para alinhar isso há um bom tempo e finalmente conseguimos, de alguma forma, levar a informação para as pessoas, que acho que é o grande objetivo aqui hoje. Bom, não vou gastar muito do nosso precioso tempo com formalidades de apresentação. Depois, quem quiser, meus contatos ao final eu posso disponibilizar. Eu sou consultor sênior da Inspirados pelo Autismo, além de psicometricista, e trabalho também no Espaço Responsivo de Aprendizado, aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade. E a ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês e apresentar algumas possibilidades para a construção de atividades interativas e promoção do desenvolvimento de pessoas no TEA. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, a minha tela para que a gente possa... Ok. A minha inabilidade nessa área da informática vai ficar visível, mas vocês têm uma equipe nota 10 aí para me ajudar também de alguma forma. Bom, então, para você que pensou que hoje ia receber uma receita de bolo para construir atividades interativas, então, nossa, ele vai dar 100 ideias de brincadeiras para promover desenvolvimento para o meu filho, para o meu aluno, enfim, em casa, na praça ou no âmbito clínico, não é isso. Eu quero ir além, minha pretensão é maior do que isso. Em 40 minutos, eu quero dar a oportunidade de vocês entenderem o mecanismo de criação dessas atividades interativas. Uma das possibilidades dentro da minha formação, dentro do que faz sentido para mim. E para que a gente possa começar, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas frases aí. Quanto mais a gente deseja fazer alguma coisa, né, maior é a minha capacidade de concentração. Se eu desejo algo, eu vou me concentrar para aquilo. Mais conexões neurológicas acontecem, né? E mais aprendizado eu vou poder ter, já que eu estou disponível para isso. E aí as pessoas normalmente já perguntam de cara, ok, tá, mas como que eu estimulo o desejo de uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo, já que ela tem dificuldade para poder se conectar comigo em muitos momentos? E essa dificuldade a gente sabe que é oriunda por diversos fatores. Mas, de forma geral, eu queria que isso ficasse muito claro, porque é chave para o nosso processo de aprendizado hoje. A emoção e a motivação, elas vão ser assim, a verdadeira cola para o aprendizado. Então, quanto mais motivada a sua pessoa estiver,
maiores são as chances dela aprender, dela absorver aquele estímulo que você está levando. E, de forma geral, existem dois tipos de motivação. A motivação extrínseca, que é quando a pessoa, a criança, o adolescente, o adulto, vai fazer o que você está solicitando porque ele sabe que vai receber algo em troca ao final, e existe a motivação intrínseca. As duas motivações vão ser ferramentas úteis e importantes para o nosso trabalho de promoção do desenvolvimento. Mas, particularmente, a motivação intrínseca seria o filé, o grande objetivo. Por quê? A motivação intrínseca é quando eu estimulo o desejo da pessoa de fazer por si só, porque ela tem vontade de fazer aquela atividade, porque ela tem vontade de interagir comigo. Quando eu consigo estimular este desejo nela, eu estou indo mais longe ainda no que eu posso ajudar essa pessoa. E para ajudar a todos pensarem um pouquinho sobre, ok, como que eu vou estimular então essa motivação intrínseca, né? Como que eu vou ajudar o meu filho, o meu aluno, o meu paciente a ter vontade de se conectar comigo, a ter vontade de ir na minha direção, me buscar para brincar com ele. Primeiro, vamos só lembrar o seguinte, que a gente vai motivar uma pessoa quando a gente é lúdico. Só que, infelizmente, as pessoas acham que a gente cresce e tem que parar de ser lúdico. A ludicidade, ela vai permear a nossa vida inteira. Ou deveria, né? Deveríamos todos investir em atividades lúdicas durante toda a nossa vida, não somente quando criança. Por quê? Quando a gente é lúdico, a gente acaba sendo mais leve, mais descontraído. Se eu estou tentando ajudar uma pessoa a desenvolver uma área que é muito difícil para ela, se eu estou ajudando uma pessoa a querer ficar mais tranquila em relação àquele desafio, se eu não estou descontraído, se eu não estou leve, se eu estou tenso em relação ao desafio da pessoa, ela vai absorver essa tensão também de alguma forma. As crianças com diagnóstico de TEA, elas são muito perceptíveis. Então, é muito importante que a gente lembre disso. Quando a gente é lúdico, a gente acaba sendo mais leve, descontraído, e a pessoa sente isso. Bom, o que é importante lembrar é que a gente deve ajustar a nossa ludicidade. Eu não vou pegar um adolescente de 14 anos, de 13 anos, e vou falar, ai, que lindo, que coisa muito bonitinha que você fez. Claro que não, eu vou ajustar a minha apreciação, a forma de eu me relacionar com ele, a minha linguagem, para a etapa de desenvolvimento dele. E eu posso continuar sendo lúdico. O que acontece é que as brincadeiras elas vão se modificando ao longo do tempo. Isso num traçado de desenvolvimento típico, né? Então, eu tenho lá uma criança que começou a brincar de atividades que a gente chama de sensório-motoras, são aquelas brincadeiras de pular, girar, correr, pega-pega, e aí depois ele começa a brincar de forma simbólica, daqui a pouco ele está usando jogos com regras, daqui a pouco ele está indo para jogos de tabuleiro, daqui a pouco está indo para os games, agora nessa geração de hoje em dia, enfim, e depois ele passa para algo que eu chamo de atividades de entretenimento, que tem a ver com essa via lúdica também. Uma pessoa com diagnóstico de autismo, talvez, por questões do desenvolvimento dela, ela se mantenha em uma dessas áreas de possibilidades ou de preferência, ou que ela consegue interagir e se conectar com as outras pessoas. Então, ela tem preferência. Ela está com 12 anos de idade ainda por brincadeiras que são sensório-motoras. Brincadeiras de cócegas, brincadeiras de apertar, de girar. A gente pode começar utilizando essas brincadeiras e ajudar ela a evoluir dentro dessa escada de desenvolvimento da estrutura da brincadeira. Mas nem por isso a gente precisa deixar de ser lúdico para ensinar uma habilidade para essa pessoa. Então, se tiver que ter uma regra dentro disso, pensa que a regra é se divertir. Ok? A diversão ela vai ser chave para esse processo de hoje aqui da construção de brincadeiras. Você pode estar pensando e se perguntando aí, né? Ok, Lincoln, beleza. Então, você está me contando que para motivar uma pessoa,
a brincar comigo, porque quanto mais motivada ela está, maiores conexões ela tem. Se tem mais conexões, a chance de ter um aprendizado é maior. Eu quero motivar o meu filho, meu aluno, meu paciente. Eu preciso ser divertido. Beleza, mas como que eu vou ser divertido e, ao mesmo tempo, não me perder dentro do meu planejamento, dentro da estrutura que eu quero transmitir para ela? Vamos chegar lá. Isso é muito comum. E uma das coisas que mais acontecem é isso aqui. O profissional, ok, fez sentido, o pai e a mãe fez sentido, agora eu vou ser mais lúdico para poder intervir terapeuticamente no meu filho, no meu paciente, no meu aluno, então eu vou ser lúdico, mas eu quero trabalhar aquela ou aquela meta. E aí acaba a pessoa, com a melhor das intenções, ficando assim, engessada, porque ela quer brincar com a pessoa com autismo de qualquer forma, de qualquer jeito, só que esquece que brincadeira forçada não é brincadeira. Então, lembra disso. Se você está super disponível querendo brincar de algo com essa pessoa com autismo e está achando que, nossa, ela vai adorar isso, mas a criança não quis nesse momento, o adolescente não esteve disponível para isso nesse momento. Se você continuar forçando isso, isso vai deixar de ser uma brincadeira, vai ser qualquer outra coisa, menos brincadeira, porque brincadeira forçada não é brincadeira. Então a gente volta lá para aquele início. Bom, se fez sentido porque você quer ser lúdico, se você vai ser lúdico na sua prática, você vai levar uma brincadeira. Mas espera, se você estiver forçando ela a fazer algo, não é brincadeira. Lembra disso. Bom, quando eu falei para vocês sobre pensar nessa estrutura, né, para organizar essa interação, para que você, enquanto adulto, responsável por levar estímulos para o desenvolvimento dessa pessoa, esteja consciente de que área do desenvolvimento você está estimulando, eu gosto de dividir em 3 partes. Como assim? A primeira parte que eu gostaria que vocês pensassem é sobre o interesse da pessoa com autismo que você representa hoje ou das pessoas. Então, você pode até fazer uma lista, se você quiser, agora mesmo. Pega aí um papel, uma caneta, se for possível para você, e faça uma lista. Escreva tudo que interessa à sua pessoa, na vida dela. Mas lembre-se que interesse está ligado a objetos, a atividades que ela busca quando ninguém está oferecendo nada. Ok? Então, vou dar alguns exemplos aqui. O meu filho, o meu aluno, o meu paciente, Lincoln, ele adora Super Mario. Ele gosta muito de Thomas e seus amigos. Ele gosta muito de bola, Lincoln. Ele adora bolha de sabão. Lincoln. Nossa, ele é apaixonado por isso. Ele adora correr, ele adora brincadeira de girar, de pular, enfim. Você vai fazer uma lista com tudo que interessa a ele. Okay? E aí, do lado dessa lista, fazendo uma coluna, na segunda coluna, você vai escrever possíveis ações que você, enquanto adulto, pode oferecer e que talvez motivem a sua pessoa com autismo a interagir com você, baseado nos interesses dela. Vou tentar dar um exemplo simples para ilustrar. Imagina que a sua pessoa gosta de ver bolhas de sabão. Ela adora bolha de sabão. Bolha de sabão é o interesse dela. Mas se você busca fazer a bolha de sabão para ela de um jeito interessante, talvez ela queira ver você fazendo a bolha de sabão. E, por fim, a meta. Qual habilidade você gostaria de estimular nesse momento? Vou tentar deixar mais claro. Então, imagine que, hipoteticamente falando, uma criança adore, ela é apaixonada, o hiperfoco dela, como algumas pessoas gostam de chamar, é o Bob Esponja. Ela adora o Bob Esponja, e aí estava fazendo sentido, de alguma forma, o que a gente está conversando hoje aqui, você falar, ok, eu vou pensar, então, numa ação que eu vou fazer que vai motivar essa criança a brincar comigo. O interesse dela é o Bob Esponja. Que ação eu posso tentar levar na direção dela? Eu vi um tutorial ótimo, ele adora imagens, eu vi um tutorial no YouTube para eu poder aprender a desenhar o Bob Esponja. Pronto.
você desenhar o Bob Esponja para a sua pessoa, talvez dê motivos para ela querer interagir com você, para que ela queira se comunicar com você. Porque ela percebeu que você também gosta do Bob Esponja, porque ela percebeu que você pode realizar algo que ela não consegue fazer sozinha, que ela vai precisar da sua ajuda, da sua atenção compartilhada para que vocês tenham esse momento juntos. O que é muito comum de acontecer é que as pessoas entendem assim, o Lincoln estava falando, de alguma forma fez sentido, beleza, vou lá na ReHap, que é uma loja de brinquedos, ou vou lá em qualquer outra loja de brinquedos, vou comprar o Bob Esponja. O Bob Esponja mais lindo que existe. A pessoa chega lá e compra um boneco do Bob Esponja. E aí chega lá e vira para a criança e fala assim, ô, João, eu tenho aqui um Bob Esponja lindo para você. Aí a criança pega o Bob Esponja, ele é tão lindo, né? E vai brincar sozinha com ele. E aí você fica de lado na interação, porque o hiperfoco dela é o Bob Esponja, né? O Bob Esponja é tão lindo. Então ela vai lá e foca mesmo no boneco do Bob Esponja que você trouxe para ela. Das duas, uma. Ou você vai invadir o espaço dela de forma mais gentil, se assim eu posso dizer, né? Vai falar assim, olha que legal, nananá, e ela mesmo assim vai continuar dando mais atenção para o boneco do Bob Esponja. Ou você vai virar e vai falar assim, tá, agora é minha vez, tá? Deixa eu usar o Bob Esponja aqui. E ela pode ficar chateada ou se frustrar com isso, porque aquilo é o hiperfoco dela. Eu sei que a gente quer ensinar para as crianças também algo sobre alternância de turno, enfim, ela processar a frustração dela, mas na perspectiva que eu trabalho, a gente utiliza outros estímulos para ensinar essas habilidades. Não estou falando de certo e errado, viu, pessoal? Cada um faz aquilo que faz sentido para si e percebe os benefícios que isso pode trazer para quem está no entorno. Então, o que é muito comum de acontecer é esse equívoco aqui. As pessoas ficam perdidas, né? Bom, eu vou levar o boneco do Bob Esponja para ele, mas isso é só um interesse, tá? Então, não é isso que é uma ação motivadora, não. Uma ação motivadora, lembra, ação é um verbo, é o que você oferece para essa pessoa. Então, ao invés de levar o boneco do Bob Esponja que já está pronto e a criança vai pegar o hiperfoco dela e vai ficar na brincadeira solitária dela, provavelmente, por que não pensar em você se vestir de Bob Esponja? De repente você chegar lá falando com a criança, oi, João, eu estou aqui para brincar com você agora. E já pensa em elaborar mais ainda essa ação, pensando no exemplo anterior, se ela gosta de Bob Esponja, imagina que você vai juntar duas coisas que ela gosta. Na verdade, três. A roupa do Bob Esponja, uma camisa que você arrumou do Bob Esponja, de repente, a bolha de sabão que você vai soprar e você ainda vai fazer a voz do Bob Esponja enquanto estoura as bolhas de sabão. Nisso você tem uma ação que pode motivar ela a brincar com você. Então, tenta imaginar esse exemplo comigo. Você está na frente do João lá, o João parou, chegou, olhou para você, tem uma ideia. Eu vou fazer bolha de sabão para você. Você sopra as bolhas e começa a estourar as bolhas de sabão. Faz várias. Depois você faz uma pausa. Se o João gostou dessa ação motivadora que você levou para ele, provavelmente ele vai tentar se comunicar com você de alguma forma para pedir por mais. E no seu planejamento você já tem lá, bom, eu quero ajudar o João a tocar no pote de bolha para pedir por mais, por exemplo. E aí você vai construir ações que ajudem ele a te dar essa resposta. Talvez uma das informações mais preciosas que eu tenho para vocês hoje é essa daí. A atenção, gente, não deve ser solicitada, a atenção deve ser conquistada. Então, se nesse processo de oferta, né, da ação motivadora para a pessoa com autismo, você perceber que ela não está curtindo, ela nem olhou, fiz um monte de bolha de sabão, botei lá minha roupa de Bob Esponja, estou tentando estourar, tremei a voz, ela nem está olhando para mim. Eu estou assim toda hora, ei, João, olha para cá, ei, João. Para o que você está fazendo. Você está solicitando a atenção dela. Você tem que dar motivos para ela querer olhar para você. Vou tentar descomplicar um pouquinho. Como que a gente dá motivos para uma pessoa conseguir interagir com a gente? Aí, a gente tenta ser mais divertido, flexível, expressivo,
É claro que vamos tentar ajustar a nossa expressividade àquilo que a criança consegue e prefere receber numa conexão social. Por exemplo, vão ter crianças que vão adorar que eu as comemore, que eu as aprecie fazendo uhul, muito bom! Vão ter outras que só vão gostar de um e vão ter outras que vão preferir que eu só faça um. Então, a gente vai ajustar a nossa expressividade àquilo que a nossa pessoa gosta mais de receber, a forma, né? Nem todas as pessoas gostariam de receber um elogio, gostariam de receber uma ação, sendo chamadas para subir num palco e receber uma salva de palmas. Algumas vão gostar de receber uma carta, um SMS, uma mensagem. Então, a gente vai ajustar a nossa expressividade para que essa pessoa tenha vontade de olhar para a gente, para que a gente possa conquistar a atenção dela. Tentem pensar aí, na época de colégio de vocês, qual dos professores, de repente, era aquele seu professor favorito? Será que era aquele professor que chegava para dar aula e falava: olá, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a química. A química se pressupõe sobre os diferentes... Enfim, você pode até gostar de química, mas vai dar 15 minutos de aula, você já vai estar escorregando na cadeira, bocejando. Por quê? A falta de expressividade, dinamismo, vai dar menos motivos para conquistar a sua atenção. Agora pensa, se você teve um professor lá na sua adolescência que ele já chegava na sala assim: hoje eu vou falar para vocês da história do Brasil! E ela começa assim! E aquele cara que já chegava com o pé na porta, sabe? Animando a galera. Provavelmente esse professor não precisava pedir ninguém para ficar olhando para ele, porque já estava todo mundo ali, disponível para ele, porque ele já conseguiu conquistar a atenção. Então, lembrem-se disso. Quando vocês estiverem com uma pessoa com autismo e quiserem interagir com ela, lembre-se de tentar conquistar a atenção dela, ao invés de solicitar. E como que a gente conquista a atenção? Uma das formas é sendo mais expressivo, respeitoso. Respeitoso em que sentido? Se eu já percebi que a minha criança não quer brincar comigo agora, que ela não quer olhar para mim, lembra, brincadeira forçada é brincadeira? Não. Então, eu vou tentar dar um passinho para o lado, um passo para trás, vou tentar buscar um sincronismo com ela de outra forma, viu? Não é o nosso tema de hoje, mas a gente, normalmente, nesse momento em que a criança demonstra que não quer interagir com a gente agora, a gente vai para algo que a gente chama de brincadeira paralela imitativa. Mas não é o nosso tema de hoje. Mas fica só essa ressalva aí, de tentar ser respeitoso com ela também, nesse sentido de respeitar a disponibilidade dela para a conexão. Bom, mas suponhamos que você tem uma pessoa ali que, nossa, gostou de receber a sua ação, né? A sua ação motivadora, que hipoteticamente falando foi as bolhas lá do Bob Esponja que eu disse no exemplo anterior. E aí ela está lá, né? Nas primeiras etapas do desenvolvimento, todo ser humano se beneficia muito das brincadeiras que são cíclicas, são brincadeiras que se repetem. Um dos maiores equívocos das pessoas que trabalham, na minha opinião, com pessoas com autismo, nossa, meu filho já é muito repetitivo, então eu vou fazer uma vez essa brincadeira aqui, depois eu faço uma vez a outra. Só que lembra, se eu quero ajudar ele a exercitar essa brincadeira, exercitar essa habilidade, ele precisa repetir esse processo. Se ele gostou disso, dê oportunidade dele fazer de novo. E a gente tem outras estratégias para ajudar ele a mudar e ser menos repetitivo, se esse for a dificuldade dele. Se ele tiver dificuldade na área da flexibilidade para permitir essas ideias, a gente vai estimular de outra maneira. Mas no início do desenvolvimento é muito importante a brincadeira cíclica, né? Então pense no seguinte exemplo. Imagina que onde está escrito ação motivadora, sou eu, Lincoln, fazendo bolhas de sabão e fazendo a voz do Bob Esponja para estourar as bolhas de sabão.
Então, eu fiz isso lá, soprei um monte de bolhas, umas 20 bolhas, estou lá estourando, tá maior diversão, o João tá olhando para mim, sorrindo um monte. Na pausa, estrategicamente, porque eu quero ajudar o João a desenvolver a habilidade de tocar com o dedo indicador para me mostrar o que ele deseja, que ele não tem essa habilidade, para ele é difícil, ele já tem uma habilidade que é anterior a essa, que é de entregar algo na minha mão para pedir por mais, ou de pegar a minha mão e colocar em cima do objeto para pedir por mais desse objeto, da ação que ele representa. Quero ajudar o João a fazer esse movimento de tocar com o dedo indicador. Eu vou lá, fecho a bolha de sabão, posso colocar um adesivo, uma bolinha colorida em cima do pote de bolha, eu vou lá e eu mesmo, na pausa, eu já faço um modelo para ele. Que legal, João, você está olhando para o pote, está olhando para mim? Ah, acho que você quer mais. Eu toco no pote e eu volto a fazer o quê? As mesmas bolhas de sabão para ele, simbolizando lá com o Bob Esponja estourando, que é a parte favorita dele. Depois, o que eu faço? Uma nova pausa, oferecendo um modelo para ele. Muitas pessoas, elas vão querer começar uma brincadeira pela área de solicitação, já pedindo aquilo que é difícil para a criança. No entanto, é importante, eu acho que, colocar, pelo menos essa perspectiva que faz sentido para mim, se eu quero começar uma interação com uma pessoa, eu vou buscar oferecer algo que ela gosta de fazer. Se eu quero começar uma interação com ela, se eu já ofereço algo para ela que é difícil, que ela não gosta de fazer, dificilmente ela vai querer se manter nessa interação. Então, o que eu faço? Começo com a ação motivadora, que é algo que ela gosta. Depois de oferecer essa motivadora, eu faço uma pausa. Observo os sinais dela, ela gostou, nossa, está sorrindo, está pulando, já até está me pedindo por mais, está pegando o pote, já empurrando para fazer mais, ótimo. O que eu faço? Volto a fazer a mesma ação que ela já demonstrou que quer. Depois de oferecer várias bolhas ali, eu faço uma nova pausa e eu já vou inserindo ali sabiamente o modelo, a meta. Então, se a gente for destrinchar essa brincadeira, aí lembra, tem o interesse dela, que é o Bob Esponja, as bolhas de sabão, tem a ação motivadora, que sou eu ofertando isso para ela, e tem a meta, que é ajudar ela a tocar com o dedo indicador para pedir por mais daquela ação. Bom, tão importante quanto o que solicitar é quando solicitar. Quando solicitar, gente, faz mais diferença às vezes do que o que a gente está pedindo. Como eu falei anteriormente, se você já começa uma interação social com ela pedindo algo para ela, dificilmente ela vai ter desejo, motivação intrínseca de continuar aqui. E assim, fazendo atendimentos por todo o país, é o que eu mais vejo. Pessoas bem intencionadas, querendo ajudar de coração. Sabe, essa pessoa com autismo, mas ela já começa a interação assim. Oi, tudo bem? Uma pergunta. Normal, Lincoln, uma pergunta. Tá, mas uma pergunta é uma demanda. Pergunta gera resposta. Pergunta gera solicitação. Talvez ela já entenda que isso significa uma pergunta e eu vou além. Talvez ela nem tenha ferramentas para te responder e tudo bem. Talvez ela não consiga dizer claramente sim, nem fazer um gesto de sim. Mesmo assim, você pergunta. Em muitos casos, você pergunta e você mesmo responde. Oi, tudo bem? Tudo bem, né? Para não ficar naquele vácuo social. Olha, vamos brincar de carrinho? Vamos, né? Carrinho é muito legal. Só que o que está ensinando para a sua pessoa? Que perguntas não precisam ser respondidas. Estou confuso ali. O que eu faço então? Não precisa fazer perguntas, faça comentários. Que ótimo, você está olhando para o carrinho. Eu vou adorar brincar de carrinho com você. Pronto, você já fez um comentário, já vai oferecer a sua ação para ela, junto com aquele objeto que ela demonstrou interesse. Eu não fiz nenhuma pergunta, não gerei demanda para ela. Se eu não gero demanda, eu sou uma pessoa fácil. Se eu sou uma pessoa fácil de se relacionar, provavelmente ela vai querer me buscar novamente. Então, lembrem-se disso. Quando solicitar, principalmente quando ela estiver muito motivada.
que é o que eu chamo de altamente motivado, altamente conectada. Então, quando você já conquistou a atenção da sua pessoa e ela está altamente motivada, ela já está esperando, está com essa carinha dessa menininha aí. Nossa, imagina. Ah, Lincoln, mas espera aí, você falou que a sua ação motivadora era você fazer bolhas e você estourar. Ok, mas imagina que essa menininha aí, hipoteticamente falando, ela já sabe soprar bolha de sabão. Mas ela não quer fazer sozinha, ela quer fazer com você, Lincoln. Por quê? Porque ela quer ver a sua ação motivadora, que é o ato de você estourar as bolhas de sabão de forma divertida. Ela poderia fazer sozinha e só olhar as bolhas de sabão, mas ela quer ver você estourando. Pense em quantas habilidades a gente já está trabalhando aí na área do desenvolvimento social. Além da atenção compartilhada, o contato visual, o olhar triangular, que é olhar para a bolha, olhar para você, olhar para a bolha de novo, enfim, tem uma série de habilidades que já estão sendo trabalhadas. E nesse caso aí, se ela quer ver você estourando a bolha de sabão, é um momento para você escolher qual é o desafio que está mais adequado para ela. O que eu acho que se aplica mais para essa etapa de desenvolvimento da pessoa. Até mesmo para o momento da interação também, viu? Porque às vezes as pessoas fazem solicitações que não têm relação com a brincadeira. Tipo, vou tentar dar um exemplo esdrúxulo aqui. A criança está trabalhando, sei lá, a parte grafomotora dela e você deseja ensinar para ela fazer a letra A. Aí, no meio da bolha de sabão, mega divertido, ela fala assim, legal, agora escreve a letra A aqui para mim. Talvez ela não consiga linkar. Por que eu preciso escrever a letra A aqui? Mas estava tão legal fazer a brincadeira de bolha de sabão. Agora, se você costura essa área de solicitação, dando motivos para ela, quase estabelecendo uma relação de causa e efeito, talvez ela tenha maiores chances de aceitar a sua solicitação. Como, por exemplo, você escreve várias vezes a palavra bolha, só que sem o A final, para ela completar, escrevendo a letra A. Talvez ela goste disso. Uma das coisas que, particularmente, eu gosto bastante de fazer, ancora muito o meu trabalho, eu sou consultor sênior da Inspirados pelo Autismo e eu utilizo muito a tabela de habilidades dele para fazer um mapeamento do desenvolvimento social dessa pessoa. O que é esse mapeamento? Eu vou explicar um pouquinho, bem rapidinho para vocês em um slide, só para vocês terem uma noção, mas depois desse mapeamento, eu estabeleço algumas metas prioritárias para o desenvolvimento dessa pessoa, para o desenvolvimento social. Então, eu vou, junto com a família e com a equipe, eu vou estabelecer algumas metas prioritárias, compartilho não só as metas, mas estratégias com a equipe, com os pais, para que os pais otimizem esse processo de aprendizado e desenvolvimento, levando os estímulos em outros momentos cotidianos também. Além disso, o planejamento das brincadeiras e das atividades vai em cima dessas metas. Como a gente viu anteriormente, brincadeira também tem estrutura, nesse sentido, quando a gente terapeuticamente está levando para outra pessoa. Isso aqui é só um print da capa, né? Do exemplo, que foi a última versão da tabela do Inspirados pelo Autismo, e ela é dividida em 3 grandes áreas: comunicação não verbal, verbal e habilidades sociais. Para cada uma dessas 3 áreas, a gente tem 5 estágios de desenvolvimento. Essa tabela foi construída ao longo dos anos, na Inspirados pelo Autismo. É uma tabela muito interessante. A gente utiliza outras tabelas que já são mais conhecidas até no mercado aí, mas enfim, é uma tabela que eu gosto bastante, particularmente, que me ajuda a ancorar muitas das metas prioritárias para o desenvolvimento de várias pessoas, independente da faixa etária. Aqui é só um exemplo. Imagina uma criança, né, que eu separei para ela como meta prioritária. Ela apontar para um objeto, um evento que ele acha interessante, ajudar ele a olhar por 6 segundos ou mais, por vez em quando está escutando o interlocutor, ajudar ele a identificar expressões faciais simples. Então, na área de comunicação não verbal, eu separei essas 3 metas para ele. Aí, de repente, na área de comunicação verbal, não, eu quero ajudar ele, de acordo com o nosso preenchimento, o mapeamento lá, a gente teve indicativos para ajudar ele a responder perguntas simples com opções de respostas. Não, vamos escolher também como meta prioritária ajudar ele a responder
sim, para aceitar ou afirmar. Enfim, isso aqui é só um exemplo de como a gente vai separando essas metas e colocando elas dentro das brincadeiras que a gente constrói. Aqui na área de atenção compartilhada, ou de habilidades sociais, a gente vai pensar muito, então, na estrutura da interação, no tempo médio que essa pessoa consegue ficar conectada comigo, na área de flexibilidade, habilidades socioemocionais, de autoaceitação, autoapreciação, autocompetência, habilidade de flexibilidade também, dela permitir as minhas ideias na brincadeira que ela já escolheu fazer, dela permitir que eu direcione as brincadeiras, enfim, isso tudo a gente vai se ajustando, mapeando para a etapa de desenvolvimento daquela criança que a gente está querendo ajudar. Aí a gente volta lá para aquele mesmo slide da estrutura da brincadeira, né? Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, mas é porque a gente tem pouco tempo e eu nem sei quanto tempo eu ainda me resta, viu? Vamos lá. Então, pense aqui, naquele mesmo exemplo que eu dei, né? Falei de Bob Esponja, mas pode ser animais, você já fez a lista de interesse da sua pessoa, e aí você vai tentar fazer, elaborando lá, né? Bom, o que eu vou fazer com esse interesse dela? Só para deixar de forma visual que a gente já falou. E aí você escolhe uma meta para poder te ajudar nesse processo de construção da oportunidade dela desenvolver essa habilidade. Então, pensa comigo. Se a criança está em uma interação com você, ela está motivada para brincar com você, ela está te pedindo por mais dessa ação que você já oferece, o principal você já conseguiu, foi conquistar a atenção dela. E está fazendo uma brincadeira cíclica, onde tem pausa para dar a oportunidade dela te pedir por mais, e é onde você sabiamente vai colocar a área de solicitação. Tem um outro slide aqui que ele parece um pouco mirabolante, mas eu vou explicar para vocês. Dentro do ciclo de solicitação, o que normalmente eu tento fazer é dar um modelo para a criança, né? O ser humano aprende a partir do modelo. O que significa isso? A gente vê alguma coisa, acha legal e tenta imitar, tenta fazer igual. A gente vai ajustar para a área de desenvolvimento dela. E como eu falei, a relação de causa e efeito, ela pode ser assim, mais do que 50% da possibilidade dessa criança te dar uma resposta mais assertiva. Se você tentar costurar essa relação de causa e efeito, vai ficar muito mais fácil. E aí é só pensar. Talvez você tenha na sua casa, no seu consultório, crianças que têm dificuldade para brincar com pessoas. Mas elas vão manusear muito bem os eletrônicos. O que os eletrônicos têm? Que nós não temos. Além da tela, né, de uma chuva de estímulos, a criança tem uma relação de causa e efeito muito clara. Ela toca, o negócio oferece tudo aquilo que ela gosta. Ela toca de novo, para. Ela vai para frente, o negócio volta. Vai para trás, o negócio vai para frente. Enfim, então essa relação de causa e efeito, ela é muito importante para que a gente entenda que isso pode amplificar as possibilidades da criança te dar uma solicitação, te dar uma resposta, perdão, mais assertiva. Então, pensem nisso, em fazer solicitações que tenham relação com a brincadeira que está acontecendo. Algo importante também, na pausa, seja ela para solicitação, ou seja uma pausa para você avaliar os sinais dessa pessoa. Por que avaliar os sinais dela? Você vai avaliar constantemente os sinais informativos dela, os sinais se ela quer continuar essa brincadeira ou não. Lembra, brincadeira forçada não é brincadeira. Então, se você está numa brincadeira onde, volta para aquele exemplo, só para ser didático, né? Está soprando lá as bolhas de sabão, não sei o quê, passou 5 minutos lá, o João já não está olhando muito para você, quando você faz as pausas, ele já não sorri tanto. Talvez ele tenha se desgastado dessa brincadeira
pode ter a ver com o processo de desenvolvimento dele não conseguir permanecer por mais tempo conectado com você, ou talvez ele tenha enjoado dessa brincadeira mesmo. E aí cabe a gente perceber isso, avaliando os sinais dele na pausa, durante a brincadeira, para que a gente possa construir variações. Se antes era o Bob Esponja que estourava as bolhas de sabão, agora, então, de repente, você vai estourar e, ao mesmo tempo que você estoura, você corre para fazer cócegas nela. Então, você está adicionando outro elemento que talvez ela goste, que é receber cócegas. Então, quando você faz essa pausa para avaliar os sinais, é importante perceber se essa pessoa gostaria de continuar recebendo essa ação ou não. Existem duas formas, de maneira bem geral, da gente fazer solicitações para uma pessoa. A gente pode fazer solicitações diretas ou indiretas. Solicitação direta é: João, toca aqui. Use o seu dedo para tocar no pote. Solicitação indireta, ela pode ser muito divertida e também com uma relação de causa e efeito grande. Relação de causa e efeito é aquilo: eu toquei no pote de bolha, na mesma hora eu vou lá e faço as bolhas. E imagina que ciclos lá para frente, a criança está adorando, o João está adorando, numa das minhas pausas o pote fica em cima da mesa e eu, ao estourar, caio no chão. Nossa, eu estou querendo chegar no pote, mas eu não estou conseguindo. Ai, me ajuda, João, toca lá! Então, eu estou de forma divertida, simbolizando que eu agora estou distante daquele botão que a criança já viu, que aciona todas as bolhas de sabão de forma simbólica. Então, existem diferentes formas da gente fazer uma solicitação indireta, mas que seja direta ou indireta, que ela sempre tem que ser divertida, seja leve para a criança. É possível aprender de forma prazerosa. Inclusive, os aprendizados com registros positivos, eles são, em geral, muito mais significativos para a vida da pessoa, porque existem mais conexões acontecendo ali. Ok. Bom, que a sua criança, nesse processo de interação com você, eu sei que você seja pai, mãe, profissional, enfim, o que você mais quer é ajudar essa pessoa que está na sua frente. Só que, às vezes, as coisas não acontecem na velocidade em que a gente gostaria que acontecessem ou do jeito que a gente planejou. E aí eu preciso lembrar que a aceitação e a apreciação é o que a sua criança mais vai gostar de receber. Qualquer pessoa, né, gosta de se sentir aceita e apreciada. Então, lembre-se que se você estiver com pressa, frustrado, você não vai transmitir apreciação nem aceitação para a sua criança. Isso vai gerar, possivelmente, maior distanciamento. Então, que a sua criança possa se sentir motivada para estar cada vez mais com você, segura para superar as suas dificuldades e que, através de interações e brincadeiras muito prazerosas, ela tenha oportunidade para desenvolver todo o seu potencial. A interação, gente, e a conexão humana com a criança, adulto, adolescente, ela vai ser mais importante do que o aprendizado de uma habilidade específica. Por quê? Se eu tenho uma pessoa com TEA que tem dificuldade no desenvolvimento social, a interação é base para o desenvolvimento social. Se eu não tenho desejo de interagir, eu perco o terreno para ajudá-la a desenvolver habilidades sociais, que é o principal foco de dificuldade dela. Então, lembrem-se disso. O principal meta, o objetivo vai ser sempre a conexão com ela, a interação. E depois que você conquistar isso naquele dado momento, entram as habilidades mais específicas. Eu sei que o meu tempo está esgotado, a gente está no finalzinho mesmo. Então, para começar, gente, tentem se divertir com as suas crianças, com os seus adolescentes, com os seus adultos. E para te ajudar a fazer isso, tenta resgatar
na sua memória como era gostoso de brincar quando você era mais novo, o que você gostava de brincar, o que você sentia ao brincar, mas não vai engessado. Ah, não, vou ensinar mesmo o futebol de botão que eu jogava quando eu era adolescente, porque meu filho está adolescente. Talvez ele não esteja pronto para isso agora, talvez você precise quebrar esse desafio em partes. Talvez você precise prepará-lo para isso. Mas o que eu quero é que vocês tentem lembrar da sensação, daquele gostosinho de ter aquela atividade prazerosa, aquela brincadeira que você fazia com quem você fazia, para que você possa promover esse momento de maneira compartilhada com a sua pessoa com autismo. Bom, de forma geral, então, espero que, de alguma forma, vocês tenham gostado e que eu possa ter ajudado e contribuído para o evento. Eu estou à disposição, eu sei que foi uma missão quase impossível, 40 minutos para a gente poder falar sobre isso, mas eu queria deixar aqui meus contatos, eu respondo a todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo a todos. Foi um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando essas informações. Muito obrigada, Lincoln. Foi uma palestra incrível. A gente agradece demais. Depois, se você puder acompanhar aí os elogios 1000 a esse momento e os agradecimentos pelo conteúdo que você trouxe para a gente. Muito obrigada mesmo. Foi um momento, assim, acho que fechou com chave de ouro esse dia e esses 2 dias incríveis que a gente teve aqui. Muito grata por você ter aceitado e por ter compartilhado com a gente tanto saber. Imagina, obrigado a vocês, viu? Obrigada. Quando vier a Fortaleza, venha nos conhecer. Super! Bom, gente, chegou o fim, chegou o nosso momento final. A gente não quer se alongar, porque, de fato, o dia foi puxado. A gente tem a quantidade de pessoas ainda nos assistindo 1h da noite e desde as 8 da manhã que a gente está aqui. Então, a gente só tem a agradecer. E dizer que a gente vai continuar o nosso relacionamento, né, para algumas pessoas que vieram agora e que começaram a nos conhecer agora, né, nesse simpósio. A gente tem aí como se continuar conversando pelo e-mail, pelo nosso Instagram, né, @neuropsicocentro, e assim, o nosso relacionamento não vai acabar aqui. A gente quer sim escutar de vocês, a gente está pedindo que vocês façam a nossa avaliação. E a gente entender como que a gente pode melhorar próximo ano, como que a gente pode fazer desse momento, né, melhor ainda, tentando corresponder às expectativas, tentando trazer temas novos que ajude cada vez mais, né, gratificante a gente aqui em Fortaleza fazer um evento e as pessoas do Brasil inteiro nos acompanhando, dividir esse conhecimento é muito rico, essa troca, e vocês conseguiram, né, nos acolher muito bem e sempre elogiando o tempo todo, todas as palestras, né, estarem até aqui até o final. Então, a gente só tem muito a agradecer. E quem quiser nos conhecer, a gente também disponibilizou, né, tem o nosso site, neuropsicocentro.com.br, tem o QR Code que a gente foi passando, que mostra todos os nossos projetos, e a tentativa nossa de aproximar vocês, dando os descontos para que vocês possam nos conhecer melhor durante esse tempo. E só agradecer e dizer que a gente está muito confortados por todos os feedbacks que a gente recebeu. Isso só mostra que a gente está no caminho certo e que juntos a gente vai trilhar e buscar um mundo melhor para as crianças com autismo. Bom, e eu quero deixar meu agradecimento especial a toda essa equipe que está aqui por trás das câmeras, que vocês não estão conseguindo ver, mas que é muita gente, a toda a equipe do Neuropsicocentro, aos nossos profissionais, que também estão por trás das câmeras, que estão, com certeza, fazendo esse dia a dia, esse trabalho lindo, que é o trabalho do NPC. Agradecer a minha sócia querida, Silviane, agradecer a minha família e a todos que passaram essa noite aqui, a equipe toda do Estúdio R, que nos acompanhou também nessa jornada. Então, gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-los nessa noite aqui com a gente. Nessa noite não, né? Na verdade, a gente está desde ontem à noite. Então, nesses 2 dias aqui com a gente. Opa, pronto? Pronto. E agradecer imensamente. Só agradecer, agradecer, agradecer. Espero revê-los num próximo momento. Espero que a gente possa ter contribuído
nem que seja com a cimentinha de aprendizagem no coração de cada um de vocês. Um beijo enorme, um fim de semana tranquilo e fiquem com Deus. Um beijo. Eu só para complementar, né, realmente a gente tem uma equipe enorme para agradecer, toda a nossa equipe de Janine, Caio, Monalícia, Flávia, Haroldo, que nessa última semana não dormiram para que tudo aqui hoje pudesse estar funcionando bem. A todos os nossos profissionais, a gente tem mais de 100 profissionais, mais de 100 ATs, então só agradecer, mas complementando, eu queria muito agradecer a todas as mães que confiam a nós o tratamento dos seus filhos e a todas as crianças, né, que estão conosco, recebendo todos os tratamentos e que realmente fazem parte, como eu falo, né, a trabalhar com autismo deixa de ser um trabalho e passa a ser uma missão. Então, a todas as crianças que fazem valer o nosso trabalho. Muito obrigada a todos, boa noite e até um próximo encontro.